Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, antes da gente começar a aula de hoje, eu queria responder uma perguntinha que vocês sempre me perguntam. Professora, precisa anotar? Precisa. Ai, mas eu não quero. Vai ser obrigada. Brincadeira. Gente, anotem tudo que vocês aprenderem. Tudo, 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 tudo. Porque tem muita regrinha, tem muita exceção. É tipo assim, é muito detalhe. Então anota tudo, porque se você esquecer, você só vai pegar seu caderno, vai dar uma lidinha rápida e já vai lembrar. Se você não anotar, você vai ter que ir lá no YouTube, vai ter que ir no Google, procurar matéria sobre aquilo. Ler tudo para você tentar lembrar. E se for uma regra que tem muitas peculiaridades, vai ser, nossa, vai virar uma massa, dar um bolo, né, na verdade. Então anotem tudo. Bom, na aula de hoje a gente vai apresentar o quê? Present Continuous. O que é isso? Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, estou falando com meu pai, estou conversando com a minha mãe, estou penteando meu cabelo, estou passeando, estou andando com meu cachorro, estou correndo. Isso é o Present Continuous. Qual que é a estrutura dele? O verbo to be, o verbo e acrescento o ing no verbo. O que é o verbo to be? Am, is, are. O verbo e acrescento o ing nele. Quando que eu uso? Quando eu quero falar sobre algo que está acontecendo agora, que nem eu falei para vocês. Mais um exemplo. What are you doing? I am teaching. And you? I am studying. And now I am teaching. Estou dando uma aula para vocês. And you are studying. Vocês estão estudando. Como que eu formo uma interrogativa usando o present continuous? Da mesma forma que a gente aprendeu anteriormente. A gente sempre inverte a posição do verbo to be e mantém o ing no verbo. Então, por exemplo, se é you are, fica you. Se é he is he. They are they. Então, mais um exemplo. He is having dinner. Aí troca a posição do verbo to be, fica is he having dinner? Basicamente isso. Como que eu formo uma negativa usando o present continuous? Da mesma forma que a gente aprendeu anteriormente. A gente só põe o verbo to be na negativa e mantém o ing no verbo. Nunca pode esquecer de manter o ing. Então, como que é o verbo to be na negativa? I'm not, he isn't, she isn't, they aren't. Então, um exemplo aqui, he isn't studying. Colocou o ing no verbo, colocou o verbo to be na negativa. Basicamente é isso. Em todos os verbos eu devo acrescentar o ing? Na maioria, sim. Mas, outra vida, tanto, se o verbo terminar com a letra e é precedido de consoante, como assim precedido? Se antes da letra E tem uma consoante, a gente elimina essa vogal e acrescenta o ing. Então, por exemplo, dance termina com a letra E antes dele tem a letra C, que é uma consoante. Então, a gente tira esse E do dance e põe o ing. Então, fica dancing. Take, taken. Make, making. Come, coming. A gente tira a vogal, se terminar com a letra e põe o ing. Se antes da letra E vinha consoante. Então, take, antes dele tem a consoante. Make, antes dele tem a consoante. Come, antes dele tem a consoante. Então, terminou com a letra E é precedido de consoante, a gente tira essa vogal e acrescenta o ing. Bom, temos a exceção do verbo sanduíche. O que é o verbo sanduíche? Ele é composto por consoante, vogal e consoante. Como que vou decorar isso? Consoante, vogal e consoante. CVC. Sanduíche ele é composto por CVC, consoante, vogal e consoante. Nesses casos, a gente duplica consoante e acrescenta o ing. Então, por exemplo, swim, travel, cut, run, sit. Cut, run, sit é mais rápido de você, tipo, você vai bater o olho e já vai saber que é o CVC, porque tem 3 letrinhas, consoante, vogal e consoante. Quando haver casos que a palavra não for assim muito fácil, você repara as 3 últimas letras da palavra. Então, por exemplo, swim, W-I-M, travel, V-E-L, consoante, vogal, consoante, swim, W-I-M, consoante, vogal, consoante. Então a gente duplica. Swim, põe 2 M's e ING. Travel, 2 L's e ING. Cut, 2 T's e ING. Run, 2 N's e ING. Sit, 2 T's e ING. Então, quando tem esse verbo sanduíche, a gente duplica a consoante e acrescenta o ING. Primeira exceção. Quando a última consoante for W ou X, ela não é duplicada. Exemplos. Snow e fix. Snow termina com W, então eu não vou duplicar, só vou acrescentar o ing. Então fica snowing. Fix termina com X, não vou duplicar o X, então eu coloco o ing. Terminou com W.
Terminou com X, não duplica, só põe o ing. Segunda exceção, verbo com 2 sílabas e se a última for tônica, deve-se dobrar a consoante também. Já entra o CVC aí. Ai, como assim? Prefer. Qual que é a sílaba tônica do prefer? Prefer. 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 O fer, certo? Se você reparar no fer, o que tem aqui? Consoante, vogal, consoante. Nesse caso, a gente vai duplicar o R e pôr o ing. Begin. 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 Qual que é a sílaba tônica? Gin. O que tem aqui? O CVC, consoante, vogal e consoante. Então, a gente vai dobrar essa consoante e pôr o ing. Então, recapitulando, segunda exceção, verbos com 2 sílabas. Se a última for tônica, deve-se dobrar a consoante também, CVC. Prefer. Lembra que eu falei ali em cima para vocês? Se quando for uma palavrinha maiorzinha assim, vocês olham as 3 últimas palavras. Prefer. O for é a sílaba tônica. Consoante, vogal, consoante. Duplica consoante, põe o ing. Duplica consoante, põe o ing. Prefer, preferring. Begin, beginning. Terceira exceção. Quando o verbo termina com IE, a gente troca essa terminação por Y e acrescenta o ing. Por exemplo, die. A terminação dele é o I e o E, certo? A gente vai tirar esse I e esse E vai colocar o Y e acrescentar o ing. Então, ao invés de die, IE fica dying. Lie, lying. A gente tira o IE, põe o Y e acrescenta o ing. Bom, essas são as exceções. Tem o verbo sanduíche, tem a exceção 1 do W ou X, verbos com 2 sílabas se a última for tônica, CVC. E a exceção 3, que termina com IE, troca-se a terminação por Y e acrescenta o ing. Lembrando que sílaba tônica é a sílaba de maior intensidade que as demais. Quando você quiser saber disso, tem que falar com você mesmo a palavra. Por exemplo, swim, travel, cut, run, see, prefer, die, lie. Tem que falar para você ver qual palavra ali é a sílaba tônica. Bom, próximo. Aqui eu dei alguns exemplos de afirmativa, negativa e interrogativa do present continuous. Bom, na afirmativa, como vocês podem ver, o verbo tá com o ing. Eating, learning, running, learning, studying, ing. Negativa, verbo to be na negativa, not, aren't, isn't. E na interrogativa, o verbo to be invertido. Am I, are you, is he, is she, is it, are you, are we, are they. E o verbo com ing. Dating, saving, running, traveling, talking. Bom, aqui a gente aprendeu present continuous e agora a gente vai para o past continuous. Past continuous é a mesma coisa que past progress. Quando você vê essa palavra past progress, você vai falar, não aprendi. Sim, você aprendeu. É a mesma coisa que past continuous. Past continuous a gente tá falando do quê? Passado. Algo que estava acontecendo no passado. Por exemplo, ontem eu estava passeando com o meu cachorro. Ontem eu estava conversando com o meu namorado. Ontem eu estava brigando com minha professora. Isso é o past continuous, expressa ações que estavam acontecendo no passado. Qual que é a estrutura do past continuous? O verbo to be no passado, mais o ing. Lembra do verbo to be? Am, is, are. Qual que é o passado do verbo to be? Was, were. Então, quando que eu uso ele? Quando eu quero falar sobre algo que estava acontecendo no passado. Por exemplo, I was working yesterday. They were playing video game. He was studying. You were talking too much. She was watching a movie. Isso é o past continuous. A gente está falando sobre algo que estava acontecendo no passado. Ontem eu estava trabalhando. Ou eu estava trabalhando ontem. Ele estava estudando. Você estava falando muito. Ela estava assistindo um filme. E isso é o past continuous. Como que eu formo uma interrogativa usando past continuous? Você tem que prestar sempre atenção no verbo to be, fazendo uma inversão. Então, por exemplo,
He was studying. Sorry, he was studying. Aí você vai inverter. Was he studying? They were playing video game. Were they playing video game? Então, se você reparar, a gente inverteu o verbo to be, usou o verbo to be no passado, were, was, e o verbo tá com ing, studying, playing, ing. Basicamente, esse é o past continuous. Expressa ações que estavam acontecendo no passado. Como que eu formo uma negativa usando o past continuous? Was, not, or, wasn't. Were, not, or, weren't. Se você quiser usar o was plus not, você usa. Ou se você quiser usar a forma contraída, também não tem problema nenhum. Um exemplo, I wasn't working. Aqui eu dei mais exemplos na afirmativa, na negativa e na interrogativa. Então, na afirmativa, I was playing. Negativa, I wasn't playing. Interrogativa, was I playing? Então, eu sempre inverto na interrogativa. E na negativa, eu sempre uso o passado do verbo to be na negativa. Óbvio, né? E na afirmativa, o passado na afirmativa. Então, you were playing. Sorry, you were playing. You weren't playing. Were you playing? I was playing. I wasn't playing. Was I playing? Então, essa é a estrutura do past continuous. Eu quero falar sobre algo que estava acontecendo no passado. Aqui a gente vai fazer uma review rapidão do Simple Present. O Simple Present só vai ser um review. Por quê? Eu acrescentei essas regrinhas na qual eu não acrescentei no slide anterior. Então, caso vocês tenham anotado, espero que sim, vocês acrescentam essas regrinhas aqui. Então, qual que é a estrutura do Simple Present? Sujeito, verbo principal e o complemento dele. Quando que eu uso? Quando eu quero falar sobre fatos ou ações habituais. Por exemplo, he plays soccer very well. She loves chocolate. Qual que são os auxiliares do Simple Present? O do e o does. O do eu uso para I, you, we, they e o does para he, she, it. Então, qual que é as regrinhas desse Simple Present? Na afirmativa do Simple Present, dependendo da terminação dos verbos, a gente acrescenta o S, o ES ou o IES para he, she, it. Os verbos terminados com O, com Z, com SS, com CH, com SH, com X, deve ser acrescentado o IES no final do verbo. Por exemplo, to teach. Terminou com CH. Então, a gente acrescenta o ES. Watch. Terminou com CH, acrescenta o ES. Push. Terminou com SH, acrescenta o ES. Kiss. 2 S, acrescenta o ES. Go. Goes. Acrescenta o ES. Fix. Fix. Acrescenta o ES. Verbos terminados em Y, precedido de consoante. O que é precedido? Antes. Se antes do Y tem uma consoante, a gente retira esse Y e acrescenta-se o IES. Por exemplo, fry. Tem o Y, certo? Antes do Y, o que tem? O R. O que é o R? Uma consoante. Então, eu vou lá e acrescento o ES. Então, fica fries. Fly. Y, certo? Antes dele tem o quê? O L. Como que fica? Flies. Acrescenta o IES. Study. Termina com Y. O que acontece? Retiro o Y e acrescento o IES. Fica studies. E o worry. Termina com Y. Antes dele tem um R e acrescento o IES. Bom, basicamente é isso que essas regrinhas na qual eu não incluí no slide anterior. Então, eu peço para que vocês anotem, revisem. Caso tenham dúvidas, pode me chamar, gente, no WhatsApp, mas não fique com dúvida, por favor. Porque tanto tudo que a gente já aprendeu é de extrema importância para que, quando a gente for aprender as outras regras, tudo fica mais fácil e flua normalmente. Ou melhor, normalmente não, facilmente.